Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Estou aqui com mais um vídeo de edificação, uma mensagem que nós compartilhamos com a congregação. Prova de fogo. Apesar do título em si parecer algo que não diz muito, nós vamos ver ao longo da mensagem que ele diz profundamente e faz uma avaliação sobre a igreja do Senhor, a vida dos cristãos, fazendo um comparativo com a igreja primitiva e a igreja do nosso tempo, essa geração. Eu vou ler o texto de 1 Coríntios 3, 8, 15 e eu vou ler no versículo e tecendo pequenos comentários e depois então a gente entra na mensagem propriamente dita. Diz assim o versículo 8: Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Deus não nos chamou para termos êxito no trabalho, na obra, e darmos glórias a nós mesmos ou aos homens. Deus nos chamou para sermos fiéis e a glória ser dada a Jesus Cristo. Para Deus, é mais importante que você seja obediente do que você faça o maior sucesso diante dos homens. Nós não entendemos isso. Salomão fez o maior sucesso diante dos homens e Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, por aí, por esses dois exemplos, nós vemos que Deus tem muito mais interesse em que você seja obediente. Versículo 9 diz: Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Como os apóstolos, aqui Paulo, ele mostra a vontade de Deus é que edifiquemos os discípulos, ensinando através do discipulado. Discipulado quer dizer fazer discípulos, né? E é isso que compete a cada um de nós, fazermos discípulos. Sermos discípulos. Quando você é um líder, você é um pastor, você é alguém que está no presbitério da igreja, você tem a missão de ensinar. Vai aprender, mas também tem que ensinar. O versículo 10 diz: Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja, cada um como edifica sobre ele. Então, mais uma vez, o Paulo, como aquele que abre a obra, ele estabelece, depois vem alguém e dá continuidade nesse trabalho. O apóstolo Paulo também levantou igrejas, ele colocou o fundamento de Jesus Cristo nos discípulos, porque a salvação é através de Jesus Cristo, não há outra forma. Outros líderes deram continuidade, fazendo discípulos de cada irmão e de cada irmã. Assim como eu aqui na nossa congregação, eu levantei, comecei todo o trabalho do nada, um projeto, né? Num lugar que mal tinha iluminação, e não tinha asfalto, não tinha guias, nem sarjetas, e fomos lá para o canto. Hoje é um lugar bonito, mas na época não, e a gente começou o trabalho ali, edificando, colocando Jesus Cristo como fundamento, e depois o discipulado ensinando os fundamentos básicos dos apóstolos e profetas. No versículo 11 ele fala, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Nenhum outro nome importa que sejamos salvos. É Jesus Cristo, o Filho de Deus, e a gente tem que aprender que dentro de tudo isso é muito importante estabelecer na vida dos cristãos a relação do Senhor, de cada discípulo com o Senhor Jesus, né? Hoje existem muitos homens que acabam inspirando as pessoas a seguir homens e não a Jesus Cristo. No versículo 12 diz: E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, pedras, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Ouro, como a medalha de ouro, são os melhores discípulos do reino. Seu caráter, obediência, sua fé, eles suportarão a prova do fogo do cristão. Essa prova de fogo que vem na vida do cristão. Porque ele é ouro. E o ouro derrete, mas não morre. Prata, como uma medalha de prata, também são discípulos do reino de Deus. Seu caráter, obediência, fé, eles também suportarão a prova de fogo do cristão. Pedras preciosas. Podemos pensar aqui no rubi, na safira, no topázio, no diamante.
que topázio e diamante nem riscam, né? Também são discípulos do reino de Deus, seu caráter, obediência, sua fé, também suportarão a prova de fogo dos cristãos. Mas aí ele fala daqueles que edificam, colocam coisas na vida das pessoas que não são fundamentos, né? Madeira, esses cristãos são formados com uma fé em coisas terrenas e falsas, sem nenhuma necessidade de mudança de vida. A madeira pega fogo com 120 graus, ela não resiste. São cristãos que não são discípulos. O feno é um alimento preparado com desidratação de plantas forrageiras. Também facilmente pega fogo. São cristãos que se convertem a uma religião, mas não têm um encontro pessoal com Jesus Cristo. E essa é a grande tragédia hoje do cristianismo, é isso. São pessoas que não têm um encontro pessoal com Cristo. Mesmo pastores, né? São gerados por campanhas e atraídos por marketing e propaganda de religiões. Também não são discípulos. Palha, haste de certas plantas usadas como forragem de animais. São cristãos que nunca param em um lugar, nunca crescem espiritualmente, são sempre bebês cristãos. Qualquer problema, mudam de igreja. São pessoas que não têm esses fundamentos básicos. Versículo 13, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. A prova de fogo vai determinar que tipo de formação cristã você recebeu. Se você for ouro, prata ou pedras preciosas, você é um discípulo de Jesus e resistirá ao fogo da provação ou à prova de fogo. Se você for madeira, feno e palha, ou palha, né? A prova de fogo será cruel para você. No versículo 14 ele diz, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se mesmo diante do terror da prova de fogo, esse discípulo vai permanecer se for ouro, pratas e pedras preciosas. Então aquilo que você recebeu. Então ele fala para aquele que está ensinando, se o que você está preparando essa pessoa for ouro, uma prata ou pedras preciosas, ele vai resistir. Então, é a prova de fogo. E no versículo 15, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Se, no entanto, os ensinadores lançaram fundamentos errados, humanos, foi uma obra inútil, que agradou aos homens apenas, ou visou interesses financeiros, políticos, materiais, porque hoje a igreja está cancerígena, né? Ela está sofrendo de câncer de política, né? A política adentrou, os pastores estão pregando sobre homens, né? Conclamando homens da esquerda ou da direita, estão ensinando princípios e fundamentos humanos, vindo muitas vezes de comunismo, de movimentos humanos, que não tem nada a ver com o reino de Deus. Aqueles a quem ensinou sucumbiram na prova de fogo, ou na perseguição, no sofrimento, nas tentações da vida sexual, uma vida imoral e mentirosa, enfim. Mas os colaboradores, os discipuladores, serão salvos, mesmo vendo que seus alunos, seus discípulos, se queimaram na prova de fogo e abandonaram ao Senhor Jesus Cristo. Então não basta ser sincero. Você tem que ensinar os fundamentos do reino de Deus. Muito bem. Um breve comentário da palavra. Essa geração de cristãos do nosso tempo está sendo gerada por incubadora. É uma geração cheia de mimimi, né? É pessoa que reclama de tudo, de forma chorosa e ridícula. Uma geração de cristãos que pouco conhece do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Uma geração de cristãos que se amoldaram ao mundo e aos costumes do mundo, com a frase não tem nada a ver. Uma geração que só busca ouvir o que agrada a seus ouvidos. É a geração da teologia, do evangelho da prosperidade, né? Essa é uma geração que é amante de si mesma, uma geração que canta e dança, mas não são discípulos. Nos tempos dos apóstolos, os cristãos eram mortos todo dia, no Coliseu Romano, como espetáculo de teatro ao mundo, pelos soldados romanos com a espada da Trácia, por leões e animais ferozes, para a diversão dos ímpios do Coliseu Romano, no Palácio de Nero, para entretenimento de Nero e de seus convidados. O que tinham os primeiros cristãos que essa geração atual de cristãos não tem?
Pois é. Essa é a pergunta a ser feita. O apóstolo Paulo responde, a versículos 12 e 13, ele diz: "E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha", então ele separa dois grupos, né? Ouro, prata e pedras preciosas, contra madeira, feno e palha. A obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então ele está falando do discipulado, é o que você está formando, que tipo de pessoa você está formando dentro do reino de Deus ou fora, com fundamentos humanos ou os fundamentos do Senhor Jesus. O que ensinaram os apóstolos de Jesus Cristo, que hoje poucos estão ensinando na formação de cristãos que deveriam ser discípulos de Jesus? Então nós vamos começar com o básico. Não vai dar para falar de tudo. Nós vamos falar os básicos. Primeiro, os 6 pilares do Evangelho de Jesus Cristo. Eu aprendi com os irmãos de Jundiaí que são 5. Eles chamam de ingredientes do Evangelho. Nós chamamos de pilares do Evangelho. E assim vimos ensinando, né? Mas estudando o Novo Testamento todo, eu descobri que faltava um pilar. Não era somente 5. É uma coisa interessante, né? Porque a gente vai estudando o Novo Testamento, vai buscando a palavra. E aí a gente vai vendo que Deus vai mostrando pra gente. O Senhor me mostrou exatamente isso. Então veja bem. Estudando, então a gente descobre. Então vamos aqui fazer uma reflexão primeiramente. Quais são esses princípios? E eu vou dar dentro deles a visão e o que isso impactou a vida dos discípulos. Então, primeiro, os 6 pilares do Evangelho de Jesus Cristo. Então vamos lá. Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo se encarnou, Jesus Cristo morreu na cruz, Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo é o Senhor e Jesus Cristo voltará. Correto? São 6 princípios. Justamente esse que eu descobri, o que estava faltando é que Jesus Cristo voltará. Isso precisa ser ensinado. Fazia parte da vida cristã. Como nós vamos demonstrar agora? Primeiro, Jesus Cristo é Deus. João 1 diz: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus." Cristãos com esse fundamento, os discípulos eram discipulados e preparados para morrerem por Jesus. E a gente vê, por exemplo, em Atos, capítulo 7, 59 e 60, ele diz: "E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado." E tendo dito isto, adormeceu. Então, morria, com certeza ele está servindo a Deus, porque isso fazia parte da vida deles. O segundo pilar: Jesus Cristo se encarnou. Em João 1,14 nós lemos: "E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." Os cristãos com esse fundamento, os discípulos, eles viviam imitando a Cristo. E isso impactou o mundo da época. Atos 11, 26, versículo maravilhoso. "E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos." Isso que foi. Imitaram tanto Jesus, então isso era impacto. Aqui a gente vê o que anda ensinando hoje, o que a igreja anda fazendo. Que impacto tem a igreja dos nossos dias? Terceiro, Jesus Cristo morreu na cruz. Nós vemos lá em João 19, 17 e 18. "Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado e Jesus no meio." Os cristãos com esse fundamento, os discípulos crucificaram os prazeres do mundo e entenderam que precisavam nascer de novo. Porque na verdade é essa: você nasceu de novo ou você é um religioso? Em Gálatas 6, 14 e 15, o apóstolo Paulo escreveu: "Mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo." Então para ele o mundo era um assunto encerrado, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura, então ter um novo nascimento. Hoje os cristãos trazem as marcas do mundo, não as de Cristo. Bebem, pulam carnaval, fazem tatuagens, usam piercing, cometem adultério, mentem, fazem aborto, são desonestos,
porque não tiveram o novo nascimento, não nasceram de novo. Em 2 Coríntios 5,17, o apóstolo Paulo escreveu assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Quando as coisas velhas não passam, é porque nada se fez novo. Quarto, Jesus Cristo ressuscitou, o quarto pilar do Evangelho de Jesus Cristo. Por que pilar? Porque se não tiver esses 6 elementos, o Evangelho que você crê não é o Evangelho de Jesus Cristo, não é o Evangelho pregado pelos apóstolos e pela igreja primitiva. Não é esse Evangelho. As discípulas de Jesus, Maria Madalena e a outra Maria, que era mãe de Tiago e José, né, Mateus 27, 26, mulher de Clopas, lá João 19, 25, que era irmão de José, e portanto cunhada de Maria, mãe de Jesus e tia de Jesus, né, segundo Gesípulo, ano 180 depois de Cristo, e mais algumas conferências que se faz da Escritura. Foram até o sepulcro para ungir o corpo de Jesus, e lá o que o anjo disse. Mas o anjo respondendo disse às mulheres, não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui porque já ressuscitou, como havia dito, vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Os cristãos com esse fundamento, eles mantinham a fé em Jesus e não deixavam de pregar o Evangelho. Em Atos 8, 3, 4, nós lemos, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Hoje a igreja faz muitos ensaios, ela canta demais, ela tem muitos shows e espetáculos, mas na sua grande maioria as igrejas não fazem discípulos. É uma amontoada de gente religiosa que acreditam em muitas coisas, mas não fazem o que Jesus mandou fazer. Jesus mandou pregar o evangelho, mandou fazer discípulos, que é pessoas que impactam a geração, que impactam o mundo, como a igreja primitiva. Os discípulos foram chamados em Antioquia de cristãos. Por quê? Era irônico, mas eles viam neles, né, o mundo via neles a pessoa de Cristo. O quinto pilar do Evangelho, Jesus Cristo é Senhor. João 20, 28 e 29, acontece o seguinte diálogo entre Cristo e Tomé. E Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Senhor, para esta geração de cristãos, não significa absolutamente nada. No nosso tempo, o Senhor não quer dizer nada. Absolutamente nada. O presidente da República é Senhor. O governador do estado é Senhor. O prefeito, o senador, o vereador, o deputado, o homem mais velho, todos são senhores. Mas para os primeiros discípulos de Jesus na igreja de Atos, era uma questão de vida ou de morte. Quando eles utilizavam Kyrios, traduzido Senhor para o português, era um título de divindade que somente era atribuído ao imperador, que era adorado como a um deus. Os discípulos, ao se negarem chamar a César, né, o imperador de Kyrios, e dizer que Jesus é Senhor, Jesus é Kyrios, eles eram mandados ao Coliseu romano para que a morte deles fosse como espetáculo de teatro ao mundo e um sério aviso. Eles morriam, mas não negavam Jesus, mas estavam prontos para sofrer e até morrer por Jesus. Hoje o cristão, por qualquer coisa, já não se congrega mais e acha que na sua casa sozinho está fazendo a vontade de Deus. Hoje os cristãos são... Essa geração é uma vergonha para o Evangelho. Uma vergonha, uma geração completamente pactuada com o mundo, com os prazeres, com os desejos da carne, da política e distantes do Evangelho do Reino de Deus. Nós lemos em Atos 20, 22, 25. E agora, como estava falando, que morrer para eles tinham essa consciência, sabiam. Como os cristãos hoje, como na Turquia, né, inclusive 2 semanas antes do terremoto lá, eles mataram em praça pública 24 homens porque eram cristãos. Assim está acontecendo na China, na Coreia do Norte, aqui em países, né, de esquerda, né, domínio de ditaduras de esquerda, estão matando os cristãos. É assim que acontece. Eles são preparados para isso. No Afeganistão. Aqui no Brasil não. No Brasil existe uma facilidade tão grande que aqui o que mata o cristão é a falta de espiritualidade. Então diz assim, Atos 20, 22, 25. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações.
Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Essa era a convicção do apóstolo Paulo. Os cristãos sabiam muito bem o que significava isso. O reino de Deus, vocês devem lembrar, no resumo, que o tema aqui não é sobre ele, mas a gente deve lembrar de 3 sentidos, significados que podemos estar aí estudando o reino de Deus. Primeiro, que o reino de Deus é o governo de Deus. Segundo, que ele é o reinar de Deus. Então, porque antes do reino de Deus vivíamos no reino da rebelião, onde você fazia o que bem entendia. Agora é o reinar de Deus através de Cristo. E são todos os lugares físicos e espirituais onde a vontade soberana de Deus ela é obedecida. Como filhos de Adão, todos os seres humanos são criaturas de Deus. Por isso são independentes e fazem o que querem de suas vidas. Por isso pecar para eles é uma exigência. Pecar, eles têm que pecar. Tem que pecar. São ímpios e não conseguem ficar sem pecar, como viciado em bebida ou viciado em cigarro, não conseguem ficar sem beber, sem fumar. É a era da desobediência. Agora, quando nós confessamos Jesus como Senhor, nascemos de novo e passamos a ser filhos de Deus. Aí então passamos a ter o reino da obediência. É a necessidade do quê? Do reino de Deus, do governo de Deus sobre as nossas vidas. A partir desse momento, então, a gente não vive mais uma vida de independência, fazendo o que queremos. Na palavra do Senhor, Romanos 6, 21, 23, o apóstolo Paulo escreve: naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora não temos mais desculpas para pecar, porque temos o Espírito Santo. O Espírito Santo nos guia para uma vida de obediência ao Senhor Jesus Cristo. Não quer dizer que a gente não peque, mas a gente não tem mais desculpa para viver em pecado. Romanos 8, 14 nós lemos: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E o 6º pilar: Jesus Cristo voltará. Esse aqui eu descobri que estava voltando. E aqui eu vou explicar. No Evangelho de João, capítulo 14, 1, 6, nós temos, vou ler aqui na tradução da King James Fiel, tida como a melhor tradução de Bíblia, vertida para o português. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas mansões. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, ali possais estar vós também. E para onde eu vou, vós sabeis, e o caminho vós conheceis. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como nós podemos conhecer o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. A maior expectativa dos primeiros discípulos de Cristo era a volta de Jesus. Tanto que o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito, no ano 50 depois de Cristo, foi o 1 Tessalonicenses. Cristo deu a sua vida por nós no ano 33, que foi o ano que nasceu a igreja, os evangelhos e Atos dos Apóstolos. Começou ali a igreja, Atos 2. Um ensino errado, vindo de falsos mestres e falsos apóstolos, que dizia que somente quem estivesse vivo iria se beneficiar das bênçãos da volta de Jesus e do estabelecimento do seu reino, o milênio, que os mortos em Cristo não iriam desfrutar desses benefícios, razão pelas quais os cristãos de Tessalônica viviam tristes, pois aguardavam fervorosos a volta de Jesus para aqueles dias, e com medo de morrer e sem esperança para seus mortos queridos que viveram em Cristo. E todos perguntavam: de que adiantou então? Viveram todo esse tempo fazendo discípulos, santidade, e morreu vai ficar de fora. Então, como eles eram gregos, pairava o mesmo problema dos crentes de Corinto, e por que isso ele escreveu 1 Coríntios 15, que tinham dúvidas sobre a ressurreição, se ela era um fato ou se era uma lenda. Os gregos não acreditavam. E aí o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve as palavras mais edificantes, vivas e poderosas sobre o destino de todos os crentes em Jesus Cristo com a sua volta. E nós lemos lá em 1 Tessalonicenses 4, 13, 16 e o 17. Até o 16 eu lerei na Corrigida Fiel, e o 17 eu lerei na Revista Atualizada. Ele diz:
Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Aí ele começa a responder aquelas dúvidas. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Então, na palavra do Senhor, tem um vídeo explicando direitinho esse texto pelo grego, no original, correto? Uma sequência de 4 vídeos em que a gente fala sobre, entre outras coisas, a grande tribulação, a volta de Jesus. A gente coloca exatamente essa. Estamos preparando uma mensagem falando para estar edificando, falando mais ainda sobre a marca da besta e sobre o anticristo, mas essa é sobre a volta de Jesus. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos isto, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse versículo, então, eu explico no meu vídeo. Vocês vão encontrar uma série de 4 vídeos falando sobre o arrebatamento, e eu explico esses versículos aí do apóstolo Paulo, todos pelo original grego, trazendo toda a riqueza da língua grega para o nosso idioma. Então o impacto desse fundamento na vida da igreja, que esperava a volta de Jesus a qualquer momento, podia se notar na vida dos cristãos. O texto escolhido aqui está em Atos 9:31, que ele diz: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. A igreja de hoje, muitos pastores de hoje, não esperam a volta de Jesus a qualquer momento. E assim não existe mais temor do Senhor, não há multiplicação de discípulos, mas membros que saem com problemas de uma igreja e vão ser badalados em outras. E não existe aquela necessidade de uma santificação. Por isso que a igreja do Senhor está cheia de pecado. Pastores em adultério, líderes de louvor em adultério, líderes de jovens em adultério, uma verdadeira membros da igreja em adultério, se divorciando, casando de novo, se divorciando, casando de novo, uma verdadeira baderna na casa do Senhor. Os jovens numa vida namorando ímpios e se envolvendo com a vida sexual bem cedo, não é? Muito triste. O apóstolo Paulo, pouco antes de ser assassinado a mando do imperador Nero por decapitação, ele escreve, 2 Timóteo 4, 6, 8. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Então ele está aí novamente dando ênfase a isto, né? Terminou suas últimas palavras, estava também aguardando a volta do Senhor. E diante disso, um fundamento que você não ouve pregações, mas é a diferença entre céu e inferno, que a gente vê. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 3 a 7. Jesus responde e me disse, falando com Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. Então é necessário nascer de novo, não tem jeito. Se você não nascer de novo, é isso aí que está dizendo Jesus. Você não pode entrar no reino de Deus, você não pode ver o reino. Então está aí o grande desafio da vida do cristão. Está o grande desafio na vida de todo aquele que se propõe a obedecer ao Senhor. O que é nascer de novo? Paulo escreve em 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. A palavra criatura no grego é kitsis, significa criação. Novo é kainos, é o novo homem que teve um novo nascimento. A resposta é nascer de Deus, pelo Espírito, pelo poder do Espírito Santo.
Quando você nasceu no dia do seu aniversário, assim no dia 16 de setembro de 61, como filho de Adão é o primeiro nascimento, você é uma criatura de Deus. Quando você obedeceu a Romanos 10, 9, que diz, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Nesse momento você nasceu de novo. É o segundo nascimento. Agora você é um filho de Deus. Então, todos são criaturas de Deus. Quando nós nos convertemos, confessamos a Jesus, temos um novo nascimento, passamos a ser filhos de Deus. E Paulo escreve em Romanos 8,16, e o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quais são as características da prova de fogo que alguém ainda não teve o novo nascimento, mesmo sendo batizado? Isso sempre me pergunto e nós vamos aproveitar aqui. Um momento para uma rápida resposta. No discipulado, claro, você tem mais tempo para se abordar todos esses temas. Mas quais são? Como é que a gente olha para um cristão e vai dizer, esse sujeito não nasceu de novo? E aí eu faço a avaliação. Então vamos lá. Primeiro, é mentiroso. Ele não consegue viver sem mentiras. Efésios 4, 23, 24, Paulo escreve, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem que é segundo Deus, é criado em verdadeira justiça. Eu creio que uma das coisas importantes para nós é estarmos olhando sinceramente a palavra do Senhor e quando a gente está olhando esta palavra, a gente pode, especialmente no discipulado, se vê muito, e é o momento para a gente ver, né? Então, o apóstolo Paulo fala em 4:25, ele diz assim, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, por isso, deixando a mentira. Deixando a mentira. Então, é uma coisa óbvia para alguns, mas para muitos não é, não. Deixando a mentira. Então, de fato, eu creio que as coisas elas podem tomar um rumo muito diferente na vida de cada pessoa quando você não compreende que não basta você ser membro de uma igreja, estar fazendo isso, fazendo aquilo, e achou que agora é assim. Na verdade, existe muita gente, hoje em dia se faz muita gente religiosa, pessoas que cumprem algumas coisas que se julga necessário. Seja religioso dentro de um templo, seja religioso só nas casas. Essas pessoas que só se reúnem nas casas e são religiosos, acham que são discípulos. Mas você primeiramente precisa nascer de novo. E a primeira qualidade, o primeiro problema que nós vemos numa pessoa é quando ela não consegue se libertar da mentira. Qualquer situação que precise levar vantagem, escapar de punição, correção, não ser descoberto em alguma coisa, para não perder algo que considera valioso. É aquela história. Alô? Fala que eu não tô. Fala que eu não tô. Não fui eu, quando de fato foi. Por isso vemos tantos pastores, líderes de louvor, líderes de jovens, irmãos, irmãs mentirosos, gente que não para de mentir, né, gente? E especialmente depois que entra para a política, então aí que dana tudo, que aprende a arte da mentira. Então quem nasceu de novo não consegue conviver com isso. Não é que ele não vai mentir, mas ele vai corrigir-se porque ele não consegue viver em paz mentindo. Segundo, é desonesto. 1 Timóteo 2:1-4 nós lemos assim, admoesto-te, pois, antes de tudo que se façam depregações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Tem muito cristão que usa a famosa lei de Gerson. Gosta de levar vantagem em tudo. Para isso engana, para ter lucro, para sair ganhando, só nega impostos. Deus não se agrada só de orações, mas de uma vida tranquila e mansa, quer dizer, sem ganância, sem negócios duvidosos. Deus se agrada de uma vida de santidade, piedade. Aí, Eusebia, ele fala de uma vida espiritual, de santificação, uma coisa concreta em que se veja uma pessoa idônea, não é? Uma pessoa de honra, com honestidade. Não é? Infelizmente, tanto em grande parte da igreja no Brasil, como no governo brasileiro, não conhecem
o sentido de honestidade. Honestidade é um artigo de luxo, raríssimo de se encontrar no nosso país. É desonesto na igreja e quando sai de uma igreja, de uma congregação para se mudar para outra, será desonesto com as duas. Vai mentir e se fazer de vítima, não é? Infelizmente, isso está lotado. O sujeito acha que com isso ele agrada a Deus. E o terceiro, ele não confessa seus pecados, é sempre descoberto. 1 João 3, 8, 10, ele diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Pensa bem, vive pecando. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Então tem mais essa ainda. Isto não quer dizer que quem nascer de novo não peca. Quer dizer que quem nasceu de novo, quando peca, não espera ser descoberto e gerar um escândalo na igreja com o seu pecado. Mas ele procura o seu líder, ele busca orientações, confessa o seu pecado, coloca a luz, aí será corrigido, orientado, ajudado, tudo aquilo que for necessário. Ele não espera acontecer. E por isso a igreja está repleta de pastores, líderes de louvor, diáconos, líderes de jovens, membros, irmãos, irmãs que vieram de outras igrejas, mesmo da sua própria congregação, após escândalo sexual. Muitos se divorciaram, se casaram de novo, como se nada fizesse errado. Não é normal. Na verdade, quem não nasceu de novo não consegue se arrepender dos seus pecados, apenas se justifica. Essa é a verdade. Então, como Isaú, não consegue encontrar. Tiago 5,16, ele fala: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serem curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Muitas vezes a cura é da alma, uma alma ferida, que precisa disso, mas precisa haver arrependimento. E se não houver arrependimento, não tem como. O cristão precisa estar preparado para sofrer perseguição, seja espiritual, carnal ou física. Então, uma das coisas que era importante nesses fundamentos, tudo isso que eu estou passando, os cristãos eles eram preparados para enfrentar a morte, está preparado para a perseguição. O apóstolo Paulo escreve em 2 Timóteo 3,12: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Vão ser perseguidos, está escrito. A diferença está no discipulado, quer dizer, em se tornar um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus, verdadeiramente. Efésios 4,21 diz: entretanto, não foi isso que vós aprendeste de Cristo, se é que de fato o ouviste e nele fostes discipulados, conforme a verdade que está em Jesus. Então, para a gente lembrar aqui no encerramento final da palavra, a prova de fogo vem para todos. A diferença está em que material que está sendo edificado. E quando você não é discipulado, infelizmente, é madeira, palha e feno. Os 6 princípios. Nós aprendemos os 6 princípios básicos de Hebreus 6, 1, 2, não é? Os 6. O arrependimento de obras mortas, a fé em Deus, a doutrina de batismos, que está no plural, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Aprendemos as 7 certezas. A certeza da salvação, com base em João 6,37, 1 João 5,12. A certeza do perdão de Deus, Hebreus 10,17, Miqueias 7, 18 e 19. A certeza da vida eterna, João 6,47, Filipenses 3,20, Apocalipse 3,12. A certeza da vitória, João 16,33, Romanos 8,37, 1 Coríntios 15,57. A certeza da direção de Deus, João 14,16, 17 e o versículo 26, Números 14,31. A certeza do amor de Deus, João 3,16, tradicional texto conhecido, Isaías 49, 14 ao 16 e Romanos 5,5. E a certeza de fazer parte do arrebatamento, que está em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 19, João 14, 3 e 2 Tessalonicenses 1, 10 e 2, 1. A certeza que vai fazer parte. Independentemente se você acredita que vai ser antes, durante, no meio, com 75%, no final, todos os cristãos serão arrebatados. E a igreja aguardava isso e deve voltar isso. As 6 letras do cristão, o discípulo de Jesus. 2 S, 2 P's, 1 A e 1 O. Primeiro S, santidade. O discípulo tem que ser santo. Hebreus 12, 14. Servir. O discípulo nasceu para servir. Hebreus 6, 10. Os 2 S.
Dois P's. Primeiro, pregar a palavra, fazer discípulo, Mateus 28, 19 e 20. Perdão é perdoar, Mateus 6, 14 e 15. Amor, agora o A, amor, de amar, João 13, 35, porque é um mandamento, Romanos 13, 8. É a única coisa que o cristão pode ficar devendo. E o O, a oração, orar, 1 Tessalonicenses 5, 17, que são princípios básicos do reino de Deus, são princípios básicos que todo cristão deveria estar não só conhecendo, mas praticando. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Se não fez ainda, se inscreva no meu canal, acione o sininho de notificações e compartilhe essa mensagem de edificação na vida dos discípulos, das discípulas, na vida do povo de Deus e todo aquele que gosta de conhecer a mensagem do Evangelho do Reino de Deus. Então você aprendeu aí os 6 pilares do Evangelho, mais alguns elementos importantes que são fundamentos dos apóstolos e profetas. Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Você tenha uma semana muito vitoriosa, muito de bênção. E eu oro e deixo a bênção apostólica e a bênção sacerdotal sobre a sua vida. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Muito obrigado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.